E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Bom, então, quem me conhece de rede social, Facebook, Instagram, muitos do WhatsApp, muitas pessoas, inclusive há mais anos, sabe que eu interajo sobre essa questão de obesidade desde 2008, que foi quando eu realizei a primeira cirurgia bariátrica, né? Eu pesava 188 quilos, eu tive um resultado espetacular na minha primeira cirurgia. Cheguei a pesar 86, eliminei 102 quilos no total. E o tempo passou, a vida anda, outros problemas aparecem, né? Eu mantive o meu peso relativamente estável durante muitos anos, né? E a partir de 2020, principalmente, eu entrei numa vertical de subir o peso, né? E eu tive um aumento de cerca de 40 quilos em relação à média do que eu mantive após a cirurgia bariátrica, contabilizando margem de reganho, etc. Além disso, eu fui a 40 quilos a mais, né? Fiz uma segunda bariátrica o ano passado. Essa bariátrica foi realizada para corrigir alguns problemas fisiológicos que eu tinha, como esofagite, um refluxo muito intenso a ponto de sair pelo meu nariz a quantidade de alimentação que eu comia e depois dormia e tinha esse refluxo intenso, causava muito mal-estar. Continuei fazendo. A segunda cirurgia bariátrica também serviu para corrigir um problema no desvio do estômago ali, que tinha uma pequena espécie de estômago anexo que acumulava comida ali e não fazia com que ela descesse para o intestino e caminhasse pelo caminho natural dela. E também tive um problema, eu tinha um problema forte, grave de constipação. Eu ficava 6, 7 dias sem ir ao banheiro, né? Então, dessa segunda bariátrica, esses problemas foram corrigidos, graças a Deus me proporcionou uma grande qualidade de vida. Perdi algum peso, né? Eliminei, não cheguei a recuperar tudo, eu tive um saldo positivo, digamos assim, de 8 quilos após a segunda bariátrica. Resolveu meus problemas de qualidade de vida, mas insatisfatório em relação à perda de peso que eu precisava. Isso porque eu tomo alguns medicamentos que são antagonistas, né? Eu tomo medicamentos psiquiátricos, alguns antipsicóticos. Eu tomo um total hoje 7 medicamentos para manter o meu equilíbrio emocional, né? Então, o que aconteceu? Há uns 2 anos atrás eu estava pesquisando sobre Mounjaro. Aliás, eu não estava pesquisando. Tem uma cantora, uma artista, que chegou num ponto de emagrecimento excessivo, né, que muitas pessoas questionaram. Ela, além de emagrecer, ela ficou com alguns problemas psicológicos. Você via notoriamente que ela não estava bem psicologicamente, que ela não estava bem também em relação a outros problemas derivados, como, por exemplo, tendência ao alcoolismo. Isso tudo de forma pública, né, sem ser segredo para ninguém. O que aconteceu? Um certo dia eu estava num post onde eu vi uma imagem dessa menina e eu disse, meu Deus do céu, o que essa menina fez para chegar nesse estágio que ela chegou, né? E aí uma pessoa embaixo respondeu assim, Mounjaro. Eu disse, Mounjaro, vou pesquisar o que é Mounjaro, né? Pesquisei o que era e na época eu descobri que era um medicamento extremamente caro. Hoje ele ainda é extremamente caro. Descobri que era um medicamento que estava sendo comercializado especialmente na Europa e também por um preço alto que inviabilizaria de eu ter acesso àquele medicamento naquele momento, porque era um medicamento de altíssimo custo, que realmente somente pessoas com muito, muito poder aquisitivo poderiam adquirir naquele momento. Mas o tempo foi passando, eu fui conversando com a minha médica para a gente chegar mais ou menos num consenso do que se deveria fazer. Eu dei algum tempo em medicamentos quando eu fiz a segunda bariátrica.
E aí esse ano nós conversamos e eu disse para ela que eu estava só esperando a chegada do Monjaro no Brasil, que estava prevista. E aí o Monjaro chegou no Brasil. Hoje ele chegou em doses de 5 miligramas, que não é um tratamento barato. Tomei o Monjaro por 4 semanas, 3 semanas, na verdade 3 canetas eu apliquei e não deu resultado no peso. Alterou minha alimentação, alterou minha saciedade, alterou minha vontade de comer, alterou todas as questões, foi maravilhoso, mas não diminuiu meu peso na balança, né? E aí eu recorri a um Monjaro importado, trazido de fora, cuja dosagem lá é de 15 miligramas, né? E a partir dessas 15 miligramas que eu comecei a aplicar, eu eliminei até o presente momento 12 quilos, né? Isso sem fechar um mês de utilização do Monjaro, né? Estou muito satisfeito, mas o meu sonho realmente é eliminar pelo menos mais 20 quilos. Eu quero eliminar mais 20 quilos, né? Para chegar próximo do que eu estive estável quando eu fiz a cirurgia bariátrica. As pessoas têm algumas dúvidas e estão conversando sobre produtos análogos ao Monjaro, que por exemplo, produtos que são vendidos em outros países, como Paraguai, onde lá o princípio ativo recebe o nome de TG e outro de Lipolés, né? Esses medicamentos, eles utilizam o mesmo princípio ativo do Monjaro, né? A tirzepatida, né? Que foi desenvolvida pela fabricante Lilly. A fabricante Lilly é uma indústria farmacêutica com sede localizada em Indianápolis, nos Estados Unidos. Foi ela que desenvolveu a patente, foi ela que desenvolveu os critérios para realizar o medicamento, para produzir o medicamento, mas se sabe que o princípio dela é a tirzepatida, né? Em países como Paraguai, por exemplo, eles, por alguma razão, eles não respeitam patentes e eles desenvolvem os produtos por vontade própria, né? Então existem alternativas no mercado que hoje são muito mais baratas que o Monjaro, como o TG, como o Lipolés. Muitas farmácias anunciam como produto de manipulação, né? A única coisa que eu acho que as pessoas têm que entender é o seguinte: o Monjaro original da fabricante que o produziu, ele vale a pena? Ele vale a pena. Ele é muito caro, mas ele é um produto eficiente e é um produto que tem efeitos aceitáveis, na minha opinião, né? Você vender em outros países o produto por 1/4 do que valeria o Monjaro original é questionável, né? Em que pese a gente saiba que muitos desses produtos alternativos têm tido eficácia sobre as pessoas ou alguma eficácia, né? Mas eu comparo nessa situação, por exemplo, desculpe, você pega a Coca-Cola, né? A Coca-Cola está há muitos anos no mercado, a Coca-Cola tem todo um estabelecimento comercial de desenvolvimento e até hoje ninguém conseguiu copiar a fórmula exata da Coca-Cola. Existe a Pepsi, existe outros refrigerantes de cola, mas ninguém conseguiu chegar nunca exatamente no sabor que é a Coca-Cola. E ela tem um segredo, e esse segredo só quem detém é a Coca-Cola, que sabe como produzir o refrigerante, né? No caso do Monjaro, eu entendo isso como algo similar, né? Ou seja, a desenvolvedora do medicamento, que é a Lilly, ela investiu estudos, conhecimento, investiu pesquisas. Essas pesquisas para o remédio ser lançado demoraram anos. Então, o Monjaro original, para mim, ele é mais caro, mas ele vale a pena, porque para mim ele é como uma Coca-Cola dos remédios. Ou seja, só quem sabe exatamente a eficácia dele, como ele funciona e a pureza
do medicamento é a Lilly, né, que é a detentora da patente. Aliás, eles detêm a patente, se eu não me engano, até 2034, né, quando depois essa patente vai poder ser quebrada, né. As pessoas podem recorrer a esses medicamentos alternativos mais baratos, podem recorrer, francamente, eu não deixo de recomendar, cada um sabe de si, né? Mas eu acho que são alternativas, né? As pessoas têm que estar cientes de que são alternativas, né? Que pode não ser um produto totalmente puro, em que pese no Paraguai exista um órgão regulador, mas ele não é um órgão regulador, que lá eles chamam de Anvisa, que é equivalente à Anvisa no Brasil, né? Lá o negócio é muito mais flexível, eles têm muito menos estrutura, e aqui no Brasil a gente pode dizer que a Anvisa realmente exige muita documentação, exige muita comprovação para vender esses medicamentos no Brasil, né? E ele entrou com 5 miligramas. Hoje você consegue o Mounjaro importado por pessoas que trazem de fora, importadores, né? Ele é caro, né? Ele não cabe em qualquer bolso, reconheço isso, sei disso. Eu estou fazendo um esforço estratosférico para conseguir manter o tratamento, mas eu quero manter o tratamento com o medicamento da Lilly enquanto eu aguentar, né? Nem que para isso eu tenha que sacrificar outras coisas da minha vida. Enfim, eu vou prosseguir com esse tratamento porque eu acredito nele, né? Principalmente pelos efeitos que ele me produziu nesse primeiro mês, que foi essa perda de 12 quilos, né? Semana que vem eu devo aplicar a próxima caneta, na terça-feira, e daí eu devo começar também a fazer a prosseguir o tratamento e ver quais vão ser os resultados posteriores a ele, né? Sei também que perdi 12 quilos em um mês e eu sou um elevador, tanto para subir o peso quanto para descer o peso, né? Nesse meio tempo eu viajei, por exemplo, não sei se foi inchaço, se foi mudança de temperatura, mudança de ambiente, se foi o avião, mas eu cheguei em Porto Alegre em uma semana de tratamento de Mounjaro com 3 quilos a mais, né? Me assustei, mas o medicamento tratou de me restabelecer num curto período de tempo, assim. Então, em 3 dias eu já tinha voltado para o peso que eu estava quando eu viajei, baixei os 3 quilos que tive de alteração e voltei para o normal, tá? Então, se eu for indicar, eu indico sempre tratamento médico, orientação médica, é muito importante. Você ser instruído por um profissional da medicina é muito importante. Preferencialmente uma endocrinologista, mas pode ser outro profissional, se você tem um médico da família, ou até se você tem um médico do postinho. Procure por ele, porque no Brasil ele só é vendido com um receituário médico, né? E é importante você ter o acompanhamento médico permanente para que a profissional que está te acompanhando, saiba definir quais são os critérios para você se manter estabilizado, ativo, né? Combinar talvez outros fármacos com a utilização do Mounjaro, é importante também. E essas coisas são fundamentais. Sempre orientação médica, né? Não tentem se aventurar, principalmente quando vocês forem aplicar esses medicamentos alternativos, como TG, lipolese, etc. Tomem cuidado, né? Porque eu falo realmente da questão de pureza dos medicamentos. Você vê, muita gente fazia escândalo por causa da vacina contra a pandemia que nós tivemos, né? E as pessoas, muitas diziam que não iriam tomar vacina, porque não sabiam o que tinha no produto, etc. e tal. E hoje existem pessoas aplicando indiscriminadamente o Mounjaro, fazendo utilização do Mounjaro de forma indiscriminada, né? Então, eu utilizei,
Eu utilizei o nacional, eu utilizei o importado, eu tive benefícios com ambos, fiquei extremamente satisfeito, mas eu acredito que vocês devem procurar pelo mais natural possível. Em breve o Monjaro chega no Brasil com doses de 15 miligramas, ele já está até cadastrado nos sistemas, né? Só não tem ainda o preço definido e nem a data de lançamento, mas ele deve chegar no Brasil, né? E ele deve chegar no Brasil, se você faz um cálculo, se ele está custando 1.749, né, o de 5 miligramas, o de 15 deve custar o triplo disso ou um pouquinho menos em razão de ser uma gramatura mais alta, né? Então você já tem aí a ideia de quanto isso vai sair para você comprar nacionalmente dentro do nosso país, né? Então façam os tratamentos, sigam, eu aconselho, eu recomendo porque está funcionando comigo. Se você não tiver recurso, tiver que optar por alternativas de pegar com outras pessoas ou se deslocar até o Paraguai, existem algumas vantagens. Por exemplo, tanto para trazer do exterior, se você for até lá, você pode trazer até $10 mil com isenção tributária, né? Desde que isso se insira em um prazo razoável de utilização, tá? E que esse prazo razoável deve ser por um período aproximado de 6 meses. Então você passa com isso fora da sua cota, você passa com isso com bagagem, e o medicamento é declarado como medicamento para uso próprio. O problema é quando se chega na fronteira e a polícia, a Receita Federal entende como material destinado à comercialização. Aí não pode, né? Aí é proibido. Então, são essas mais ou menos as dicas que eu tenho. O Monjaro faz um excelente, eu posso falar sobre o Monjaro, sobre o nacional, o efeito que me fez que foi pouco, e posso falar sobre o importado que eu utilizei, e é um medicamento que realmente fez um efetivo sucesso em relação a mim, tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido o que é o Monjaro, que todos esses fármacos utilizam como princípio básico a tirzepatida, e que a tirzepatida também pode ser encontrada em outros medicamentos. Pessoalmente, não confio muito em farmácia de manipulação, né? Pelo grau de pureza dos produtos, né? Então, no Lipolese e no TG, confio relativamente porque são fabricados por farmacêuticas, acho viável, acho interessante, é uma alternativa, mas eu, por vontade própria, enquanto eu puder, eu vou utilizar o Monjaro. Aí depois, André, o que você vai fazer quando o peso chegar, para fazer o desmame, coisa e tal? Eu ainda estou pensando em relação a isso, mas eu pretendo utilizar o Monjaro como um produto de uso contínuo, né? Quando eu chegar no peso que eu desejo, se Deus quiser eu vou chegar, eu vou continuar utilizando ele como um remédio de manutenção em doses mais baixas, apenas para controlar essas questões de ansiedade, de descontrole emocional que me levem eventualmente a comer, né? Porque uma coisa é muito importante vocês saberem: o Monjaro, ele mexe no teu psicológico. Eu já conversei com isso com o meu psiquiatra, eu já conversei com isso com a minha endócrino, e o efeito que ele faz sobre o teu psicológico, ele é muito importante, porque ele te retira totalmente a vontade de comer, ele te retira a ansiedade, ele te deixa tranquilo, ele te deixa uma pessoa calma, ele faz com que você tenha mais controle e equilíbrio emocional. Muitas vezes a gente está irritado porque quer comer ou está sentindo falta de comer, e o Monjaro trabalha isso na nossa cabeça de uma maneira excepcional. Então, quem puder, procure um médico, faça a utilização, porque é um medicamento que realmente vale muito a pena. E conforme eu for evoluindo, eu vou compartilhar com vocês a minha evolução nas redes sociais. Eu já estava comparando com umas fotos que eu tenho de antes do tratamento
para vocês verem como eu estava muito obeso, né? E agora já a diferença que eu cheguei agora no atual estágio, que é imensa. Então é um medicamento que realmente vale a pena você fazer o tratamento, desde que, claro, orientado por um profissional da área médica. Tá? Essas dicas que eu tenho para vocês. Quando eu puder compartilhar mais alguma coisa, eu vou estar aqui para auxiliar e para prestar aquilo que for do meu conhecimento ou que eu tiver de pesquisa a respeito do assunto, eu vou compartilhar com certeza com vocês, porque a minha vida é lutar contra a obesidade, e a minha vida eu entendo também como também um dever de auxiliar aquelas pessoas que também lutam e tentam alternativas para vencer esse problema de saúde pública que é a obesidade. Tá? Um abraço a todos, felicidades. Falamos numa próxima oportunidade. Um abraço.